Você já parou para pensar na agilidade dos últimos tempos? É difícil acompanhar o avanço da tecnologia, o fluxo da informação e as tendências do mercado. Parece que sempre estamos desatualizados e correndo atrás do prejuízo. Muitas vezes não sabemos como funcionam os meios de comunicação. Ficamos sem critérios para questionar o que vemos nas mídias, o que pode afetar nossa compreensão sobre o ato de comunicar. Por essa razão, a divisão sul-americana da Igreja Adventista, em parceria com o NASP, Campus Engenheiro Coelho, idealizou o Programa Adventista de Capacitação em Comunicação, o PAC.com, com o objetivo de explicar a comunicação, a imprensa, a propaganda e o marketing, com os melhores profissionais e especialistas em comunicação e aquela informalidade que deixa tudo mais fácil. Essa é a fórmula das videoaulas do PAC. Você vai consumir e produzir informação com excelência. Afinal, já passou da hora de ser um mero espectador. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. A imagem é capaz de falar mais que a própria fala. Não é apenas um momento, representação de algo, maquiagem, penteados. É ideia e significado, capaz de causar efeito em quem vê. Imagem é a representação visual da realidade. Isso em teoria. Na prática, imagem é reflexão, ideologia, persuasão, influência. Enfim, é efeito. E muitas vezes, a representação pode parecer mais realista que a própria realidade. Isso porque a imagem mexe com a imaginação das pessoas. Apropriar-se do fascínio que a imagem exerce é uma das habilidades que o comunicador eficaz deve ter. Não apenas mais uma habilidade, talvez essa seja a maior de todas, já que a primeira impressão é a que fica. Este é o Programa Adventista de Capacitação em Comunicação, PAC.com, uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul para aprimorar a comunicação em todos os níveis da igreja. O nosso assunto de hoje, publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Palavras que parecem que têm o mesmo significado, mas não. Têm significados diferentes, muito próprios e particulares. A publicidade tem como objetivo tornar público alguma ideologia, conceito, serviço ou produto. Já a propaganda, que vem de propagar, tem a função de multiplicar o alcance daquilo que se tornou público através dos veículos de comunicação. Mesmo sendo coisas diferentes, não é possível separar a publicidade da propaganda. As duas sempre trabalham juntas, completando-se. Vamos falar da importância da publicidade dentro do mercado financeiro. Ela contribui para esse mercado ser aquecido, para esse mercado funcionar de uma forma interessante? Sem dúvida, se você analisar o mercado que nós vivemos hoje, numa sociedade capitalista, onde você vive em função de um certo nível estável de consumo, fundamental para se manter a dinâmica dessa sociedade, a publicidade ela é um estímulo a isso. Eu acho que todo estímulo é importante, né? Muita gente condena a publicidade por ela estimular o consumo. Mas é óbvio, né? Todos precisam de algum tipo de consumo. Então, é natural que ela exista para desenvolver isso. É uma forma profissional de estimular o consumo, é uma forma calculada. A publicidade é um investimento, não é um gasto. E como investimento, ela tem uma característica básica. Todo investimento ele é feito, tem que ter o retorno. E o retorno é no consumo do serviço, do produto ou até mesmo da ideologia. Então ela é dinâmica demais, ela dinamiza, sem publicidade os mercados não existem. Estaríamos, por exemplo, num mercado completamente ligado a bens básicos de estrita necessidade, não teríamos um mercado mais plural e muito menos democrático.
porque a publicidade é fundamental dentro da democracia no sentido de que ela mostra opções e dentro dessas opções o consumidor, o eleitor, a pessoa que vive nessa sociedade, ela tem condições de escolher o que é melhor para ela e aquilo que mais apela à sua necessidade. Quer dizer, a publicidade é fundamental para a democracia. Nesse programa que fala sobre publicidade e propaganda, a gente vai conversar com o rosto mais conhecido da publicidade brasileira, Carlos Moreno, da Bombril. Carlos, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Imagina, obrigado vocês por querer fazer uma entrevista comigo. Oi para todo mundo. Carlos, como é que surgiu? Como é que foi o início da campanha da Bombril? Como é que se teve a ideia de criar esse personagem e essa campanha? Então, isso foi em 1978. Na época, o Washington Oliveto trabalhava na DPZ, uma agência aqui de São Paulo, e fazia parceria com o Francesco Petit. Então, eles criaram essa campanha para Bombril e, claro que isso eu fiquei sabendo depois, a ideia da campanha, o que norteou a campanha, é que eles queriam fazer uma coisa muito diferente. Então, o que acontecia? Normalmente, as publicidades, né, os anúncios de produtos de limpeza eram dirigidos para as donas de casa e sempre mostravam uma cozinha suja, algum serviço para ser feito. E isso incomodava, porque era justamente no momento que elas estavam ali relaxando, assistindo televisão, e elas não queriam ser lembradas na minha obrigação do que eu tenho que fazer. Que elas tinham Exatamente. Isso era uma coisa. A outra coisa é que eles quiseram experimentar fazer um anúncio que fosse, em vez de ser com uma mulher, que fosse com um homem. E o personagem, no começo, ele tinha uma biografia, um perfil muito definido. A ideia deles é que esse personagem, ele era um funcionário da Bombril, então ele trabalhava no laboratório, ele criava os produtos de limpeza, então ele tinha um profundo conhecimento dos produtos. Criar uma boa publicidade que consiga atrair a atenção de consumidores requer planejamento. Podemos dizer que esse planejamento se divide em 3 passos. Primeiro, ter um produto ou um serviço a oferecer ao mercado. Segundo, criar e produzir um anúncio ou um conjunto de anúncios que chamamos de campanhas. E terceiro, o anúncio ou campanha deve ser inserido nos diversos meios de comunicação. Tudo é comunicação quando a gente quer envolver uma mensagem, apresentar um produto, apresentar uma ideia. Você pode apresentar de várias maneiras, você comunica o que você é. Agora, se você pode comunicar de maneira mais forte aquilo que você é, o que você pensa, você ganha um feedback, você ganha um alcance maior da mensagem. Aonde entra a publicidade? Tornando a mensagem muito mais impactante de maneira inteligente para o seu público-alvo. Então, por que a publicidade é importante? Porque ela traz inteligência criativa para aquilo que você já tem como comunicação. Você pode anunciar alguma coisa de maneira tímida, como pode fazer algo extraordinário que viralize no web, que chame a atenção no outdoor de praça, ou que nos 15 segundos de um intervalo de um programa de televisão, você agarre a atenção do seu telespectador. Aí entra a publicidade. Você colocar sabedoria, inteligência, criatividade em algo que precisa alcançar muito mais gente. E entram todas as ferramentas, todas as mídias e todos os estudos de mercado para que você tenha o teu produto muito mais eco e muito mais alcance para o seu público que você quer alcançar. Como é que funciona uma agência de publicidade? Porque todo mundo pensa assim, né? Publicidade tem que ter aquela pessoa criativa, teve uma grande ideia e está pronto o produto. Não é bem assim. Uma agência de publicidade tem várias etapas que o produto passa para que ele seja divulgado. Quando a gente pensa numa campanha de comunicação, de publicidade, antes é necessário um estudo, que a gente primeiro precisa entender o que o cliente faz, qual é o público que ele trabalha, se é um produto de varejo, se é um serviço, se é alguma campanha institucional. Então, primeiro a gente tem que entender do negócio do cliente. Esse primeiro processo a gente chama de briefing, que é ficar próximo ao cliente, compreender o que ele faz, de fato como ele trabalha. A partir do momento que a gente conhece o que ele faz, aí a gente vai poder propor estratégias para tentar melhorar, fazer o negócio dele crescer um pouco mais, aumentar faturamento, aumentar a participação de mercado, de repente reposicionar o produto, a partir do momento que a gente conhece o processo. Aí esse trabalho vem para dentro da agência, e aí começa um trabalho de planejamento de campanha.
pesquisas, análise de estratégias. Depois desse momento, a gente também faz um estudo de mídia para ver onde, de fato, é interessante a gente veicular as campanhas desse cliente para ter um custo-benefício para ele. Lembrando que investimento em comunicação é investimento e não um gasto. E se é investimento, a gente tem que encontrar as melhores soluções e as melhores práticas, né? Então, esse estudo é feito tanto no momento do planejamento, como no momento da mídia. E após isso vem a cereja do bolo, que é o que todo mundo conhece, que é a criação, né? Que é o último estágio onde a gente consegue, de fato, colocar o conceito em prática, fazer as campanhas criativas. De fato, é o que aparece. Mas uma campanha criativa só aparece quando tem uma boa mídia que colocou no lugar certo, no momento certo, para a pessoa certa. E tudo isso também nasce do planejamento e do estudo do cliente, né? Tem um atendimento, onde esse cliente vai ser atendido, as informações vão ser buscadas, vai gerar esse briefing. Exatamente. Aí vai para o planejamento. Isso. Os profissionais que são envolvidos de maneira sucinta. O atendimento, que faz essa ponte, essa ligação com a agência. Depois o profissional de planejamento, que monta o planejamento, estuda um pouco mais a fundo o processo. Depois um profissional de mídia e aí a equipe de criação, que é composta por um diretor de arte e um redator. O redator é o cara que tem as ideias, os conceitos, e o diretor de arte, ele traz a parte gráfica e visual de uma campanha. Existe diferença de quando a gente está criando uma campanha para um produto, para um serviço ou uma propaganda ideológica? Isso tudo é trabalhado de formas diferentes? Eu acredito que existem agências especializadas em cada segmento. Então, existem agências que trabalham muito com varejo, outras que costumam trabalhar um pouquinho mais com campanhas institucionais e também algumas que trabalham com campanhas ideológicas. Então, na verdade, é a mesma função com especializações diferentes. Dentro da publicidade, a gente muitas vezes mistura, né? Publicidade e propaganda. Normalmente se fala comumente, eu vi uma propaganda, vi uma publicidade, isso é comum. E também nada de problema com isso. Mas se a gente for assim tecnicamente falar sobre esse assunto, a gente diria o seguinte, que propaganda é exatamente a campanha de comunicação que trabalha com ideias, com ideologia. E publicidade é tudo aquilo que se trabalha na área de varejo, na área de serviço, na área de produto em si. Então, quando você trabalha produto e serviços, publicidade. Quando você trabalha ideias, propaganda. A técnica, o Fábio falou uma coisa correta, basicamente é publicidade, é propaganda, se usa a espinha dorsal é a mesma de atuação. Nós usamos as mesmas mídias, usamos as mesmas técnicas, usamos os mesmos ganchos, mas quando se trabalha com ideologia, se tem uma preocupação maior. A grande preocupação da ideologia é justamente a capacidade de fazer aquilo que parece impossível, que é mudar a opinião das pessoas. As pessoas não estão dispostas normalmente a mudanças, muito menos de opinião. E levá-las a refletir e mudar exige um esforço maior, principalmente em termos de tempo de campanha. Quando você tem um produto ou um serviço, a coisa é mais imediata. As pessoas falam, isso me interessa, isso eu vou usar, tudo bem. Quando se fala em ideias, conceitos políticos, religiosos, culturais, o processo de mudança é um processo muito mais demorado, exige mais tempo, campanhas muitas vezes segmentadas, setoriais, um planejamento de anos, mas com o resultado que se espera alcançar, vai ser alcançado, é uma questão de tempo para isso. O sucesso de uma campanha ou da presença de uma marca tem a ver com a sua compatibilidade com o público-alvo, também conhecido como target. Esse target precisa se identificar com o conceito e a imagem apresentada desse produto em uma divulgação. Você como pessoa tem algumas coisas parecidas com o Garoto Bombril? Brincalhão, né? Tanto que ele se permite, né, algumas coisas, de se travestir, né, que no começo era impensável, inviável. O que eu acho que é uma característica dele, que se mantém, é a inadequação, né? Que eu acho que é sempre a brincadeira, né? A graça vem
vem justamente disso. Ele né, agora, pelo contrário, eu não acho que ele continua tímido. Ele agora se acha tão bacanão, sabe? Então, que ele se põe a cantar, a fazer coisas e que também não é a praia dele. Chegou a hora de escolher quem tem um passado indispensável. Que é o que é? Começa com B. Bom? Bom, 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 bom. O quê? Breu, 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 breu. Por produzir tantos sentimentos em alguns segundos, a publicidade e a propaganda vai muito mais além do que simplesmente vender um produto. Ela transforma ideias, conceitos, muda comportamentos. Por isso, é considerada uma comunicação persuasiva. E persuadir está na base da publicidade e da propaganda. Não é obrigar alguém a fazer algo ou comprar algum produto. Persuadir é sugerir, induzir, conduzir para isso. Alguns dizem que informar é o dever da publicidade, mas persuadir é o segredo do sucesso da propaganda. Kenny, você trabalha diretamente ligado ao processo da criação. E a publicidade e a propaganda se utilizam da persuasão. É uma das ferramentas. Quais os limites entre ética e persuasão? Essa questão entre persuasão, né, e ética é bem interessante porque a maioria das vezes a gente trabalha essa questão da persuasão utilizando dos recursos inerentes ao próprio ser humano, que é a vontade de eu ter um certo status, a vontade de eu ter um certo apetite, mas não o apetite da fome, mas o desejo sobre alguma coisa, né? E a partir desses conceitos é que as campanhas, as ideias são criadas. Então, eu parto desse princípio de que certas cores, certos tipos de letra, certos comportamentos estão num inconsciente coletivo e a partir do momento que eu coloco isso num anúncio, coloco isso num filme para televisão, coloco isso na mídia, as pessoas começam a se identificar e eu tenho essa persuasão, né, faz com que elas se aproximem desse produto, se aproximem desse serviço, desse conceito, e a partir daí sim que eu consigo essa minha persuasão. Onde entra a ética nesse sentido? De que eu não explore abusivamente essa abertura que eu tenho enquanto ser humano, que eu respeite a individualidade, que eu trabalhe com as pessoas, né, ou com as ideias que eu jogo para as pessoas, de maneira com que ela possa ter a liberdade de ir ou não consumir determinado produto. A gente tem uma tendência de falar que publicidade, propaganda é uma coisa ruim, né? É uma coisa que está vendendo algo que a gente não quer comprar, é uma coisa que está empurrando alguma coisa para que a gente não precisa. Qual é o benefício da publicidade e da propaganda para a sociedade? Publicidade no Brasil, além de ser uma forma de você informar as pessoas de alguma coisa, gerar a democracia, como já foi falado anteriormente, é também uma forma de você entreter as pessoas. Quantas vezes a gente comenta campanha no elevador com amigo, com a mãe, com o tio, com o sobrinho. Então, num país que a gente tem uma desigualdade social tão grande, onde as pessoas não têm acesso a lazer, a propaganda acaba que capta um pouquinho desse espaço. Então, eu acho que é muito importante a gente ter uma publicidade, uma propaganda boa no nosso país, porque ela supre um pouquinho das necessidades que nós temos, né? Então, ela tem um papel social também. Muito que se fala da publicidade, que dizem que a publicidade é um mal, coitadinha das crianças, desenham a publicidade como bicho-papão. Isso é um ranço ideológico ultrapassado da época do comunismo, em que existia o comunismo como a base da igualdade e tudo mais, e o capitalismo como o bicho-papão de todas as mentes e tudo mais. Isso é uma bobagem. Toda agência de publicidade, quando recebe um cliente, ela recebe desse cliente um briefing, que é o quê? É o norteamento do que a campanha precisa ajudar, é o que é o produto, qual é o alcance, é você entender um pouquinho o que você tem que fazer com essa mensagem para alcançar que resultado com quem. Você sabia que a igreja, quando eu falo igreja, são todas as denominações religiosas que envolvem da palavra de Deus para anunciar uma mensagem. Nós temos um briefing na palavra de Deus. E esse briefing está em Marcos 16:15, que é o próprio Jesus dizendo: ide
para todo mundo e pregai para toda criatura. Esse é um dos briefings mais difíceis de uma publicidade, porque não é um público-alvo específico. O público-alvo do amor de Deus é todo mundo e toda criatura. Então não me diga que a gente tem como não usar da publicidade como igreja. Aí, como igreja, a gente usa publicidade? Claro que sim. Para o briefing, que é todo mundo, nós temos que usar de elementos básicos, como, por exemplo, um slogan ou uma logomarca. Aqui, junto comigo, você vê a logomarca da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje nós temos perante o mundo uma identidade visual. Nós temos uma marca, nós temos um nome forte que diz: povo que aguarda a volta de Jesus, pessoas que creem na verdade da Bíblia, dizendo ali, nós temos um dia que nos distingue como um dia de guarda, para mostrar para o mundo um diferencial. Agora, quando foi planejado e você passou por esse processo do início da campanha, não se imaginava que ela ia durar até hoje? Não, nem eu, nem a Bombril, nem a agência, ninguém imaginava. Você consegue pensar qual é o grande segredo da campanha? Por que ela dura até hoje? Olha, o grande segredo, acho que ninguém sabe, nem eu, nem o Washington, nem a Bombril. O grande segredo tem algumas teorias e minhas, ou enfim, do Washington, de coisas que eu já ouvi ele falar, e pesquisas que as pessoas fazem. Eu acho que, assim, se você pensar que isso foi há mais de 30 anos, né? E foi uma novidade na televisão. Então aparecia uma pessoa normal, uma pessoa frágil, falível, que não estava ali para impor nada. Tinha lá todos os detergentes e eu falava, né, como químico e não como o personagem, né, como químico e não como um vendedor. Ele nunca falava, o meu é o melhor, o resto não presta. Não, ele falava, né, todos esses são detergentes, todos são bons, todos lavam, todos limpam, só que esse foi o que eu fiz, né? Então ele tinha um amor pelo produto. E essa coisa de repente, né, não tinha ali uma perfeição, vender alguma coisa, né, assim, aquela coisa de vender num produto, você vende um mundo maravilhoso, perfeito e real. Era uma coisa muito concreta. E isso cativou as pessoas de início. Então, de maneira alguma, a gente pode dissociar a mensagem evangelizadora do cristianismo que quer transformar vidas, da publicidade inteligente que usa de meios de comunicação para apresentar de maneira profissional, capacitadora e impactante essa mensagem para o mundo inteiro. Fazer uma boa campanha também inclui comunicar com responsabilidade. O profissional de comunicação, mesmo persuasiva, deve ter em mente que suas ideias e conceitos irão transmitir valores à sociedade. Como qualquer outra coisa na vida, a publicidade pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Depende do profissional, da organização e a ideologia que será utilizada. Claro que ele é um personagem de ficção, né? Por mais que as pessoas, né, ele já criou uma vida própria na tela, enfim. Mas ele é justamente por ser um personagem de ficção, eu acho que ele tem as coisas todas ali potencializadas, né? Uma coisa irreal. Mas eu acho que assim, ele é a encarnação da honestidade, né? Da sinceridade, da credibilidade. Isso são atributos desse personagem que são muito sérios. É um patrimônio que a Bombril tem na mão. Esse personagem tem esses atributos. E eu, como pessoa, eu procuro agir assim na minha vida normal. Claro que eu piso na bola algumas vezes, enfim, mas é uma coisa que eu tento me guiar para conduzir minha vida, né? Essa coisa de ser honesto, correto com as pessoas, enfim, com todo mundo. E o personagem da Bombril, ele tem isso. Em pesquisas que fazem, as pessoas acreditam nele. Ele tem esse poder que é muito sério, é muito responsável, né? É interessante. O mundo, as trevas, ou quando eu falo um caso como o nazismo, você prega a mentira como se fosse uma verdade. E às vezes nós, como religiosos, acabamos sendo tão tímidos e tão amadores na comunicação e na publicidade que pregamos a verdade como se ela fosse uma mentira. Onde está o resultado da publicidade cristã que é competitiva perante o mundo com zilhões de outras mensagens e ideologias? É naquilo que a gente acredita.
naquilo que a gente põe no nosso coração, naquilo que a gente engaja a nossa alma para dizer, eu creio nisso. Então, quando eu acredito, eu vou usar de todas as opções possíveis para entrar com essa mensagem no coração das pessoas. E aí o resultado, transformação. O resultado é muito mais do que números de batismos que muitas igrejas usam hoje, muitas religiões usam isso. Não, o resultado é a transformação mental de pessoas que estão entendendo que foram feitas para um mundo eterno, para uma vida eterna, para uma salvação muito mais importante do que a compra de produtos nesse mercado maluco de hoje em dia. Aí eu acredito que nós podemos nos diferenciar como movimento, usando da publicidade para transformar vidas através daquilo que a gente acredita e que torna os outros também em pessoas que se surpreendem com a força da nossa mensagem. A arte de comunicar é muito mais do que dizer o que há de novo no mercado. Existem coisas que foram ditas há muitos anos, mas ainda são novidades para milhões de pessoas. Falar de esperança é uma oportunidade que a Igreja Adventista tem nas mãos para transformar vidas, preencher corações vazios. Nenhuma palavra dita por Cristo voltou vazia. A mensagem de esperança que ele passava tirava a paz de seus ouvintes. Não por ser uma mensagem ruim, mas por atingirem diretamente aqueles que o ouviam. E ao conhecer seus ensinos, ansiavam por mudanças e transformações. Essa é a arte de persuadir. Mostrar a corações por todo o mundo que existe esperança para aqueles que conhecem e almejam a mudança causada pela mensagem de Cristo Jesus.